E aí galera, beleza? Tudo jóia? Vamos então iniciar nossa aula hoje, tá? E aí a gente vai iniciar dando uma revisada no conteúdo aí que foi visto durante o primeiro ano, certo? Que é o conteúdo de funções. Quando a gente fala a respeito de funções, existem alguns aspectos que devem ser entendidos. Por quê? Porque nós estudamos inicialmente as bases do estudo de todas as funções de uma maneira geral, tá? E logo em seguida a gente estuda os tipos específicos de função. Quando eu falo a respeito dos tipos específicos de função, nós estamos falando a respeito de função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Estamos falando a respeito de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Falo também sobre função modular, falo também sobre função exponencial, falo também sobre função logarítmica, função seno, função cosseno, função tangente e tantas outras funções que nós temos aí, certo? A estudar durante essa nossa revisão. Então o que a gente vai estar estudando hoje é justamente a base de tudo isso, tá? Que é o conceito, os conceitos, digamos assim, universais, as fundações a respeito do que nós estudamos como sendo função, tá? Então antes de estudar a função, antes da gente conceituar a função e saber exatamente o que é função, a gente precisa primeiro ter uma ideia do que vem a ser função, tá? E para que a gente tenha uma ideia do que vem a ser função, a gente primeiro, tá, precisa entender que existem elementos que são básicos dentro do estudo das funções, que são as variáveis, tá? Quando a gente fala em variáveis que variam, não é? Mas não é como a nossa avó dizia, varia de ficar doido não, tá? São valores que se alteram exatamente, tá? São valores que mudam, que oscilam. Então esses valores, tá? Eles podem ser diversos, sei lá, pode ser número quebrado ou não ser. Tudo depende muito do enunciado e da situação. Por isso que é necessário a gente falar a respeito da ideia de função. Quando a gente vai falar a respeito da ideia de função, eu gosto muito de trazer para vocês um exemplo clássico que eu sempre comento muito em minhas aulas, que é o exemplo de quando você vai pegar um táxi, né? Você chega em uma grande cidade e você resolve pegar um táxi. Imagine a seguinte situação. Tu entra no táxi, dá bom dia ao taxista e simplesmente pergunta o seguinte, qual o valor da corrida? Eu acho que ele vai te devolver uma pergunta, e a pergunta que ele vai te devolver é a seguinte: depende, meu compadre, para onde é que você quer ir? Né? Porque se for um lugar muito distante, obviamente ele vai cobrar mais caro. Se for um lugar muito próximo, ele vai cobrar mais barato. Né? Isso trabalhando com a ideia, né, que ele tem a respeito do taxímetro por trabalhar com aquilo ali todo dia. Né? Mas se deixar rolar o taxímetro não vai fugir à regra. Vale lembrar, só fazer uma observação aqui, tá, um adendo, que na via de regra, o taxímetro ele não leva em consideração apenas a distância para onde você vai, mas o tempo que você usufrui, tá? Então nós temos aí mais de uma variável independente. Não é o caso do que a gente vai estudar, certo, nas funções durante o ensino médio. Durante o ensino médio, então, vamos ter que ficar presos à ideia de trabalhar com apenas dois tipos de variáveis, tá? Nesse caso do nosso trabalho, do nosso problema, da situação problema, do táxi, certo? A gente vai se resumir ao seguinte: a gente vai se prender à distância, tá, que você vai percorrer e ao preço. Quanto mais distante, obviamente, mais cara a corrida. Quanto mais próximo, mais barato. Sendo assim, tá? Sendo assim, o que é que acontece? Posso dizer então que o preço depende da distância ou que a distância depende do preço, né? Então você tem que pensar no seguinte, que o preço mais correto é que o preço depende da distância. Isso por quê? Porque a distância ela já existe, independente de qualquer coisa, tá? Que você precise percorrer. Quanto mais distante, mais caro você paga. Então primeiro eu tenho que saber para onde é que eu vou, para que depois eu saiba quanto eu devo pagar. Então o preço depende de para onde você vai. O preço depende da distância, né? Se a gente fosse pensar de maneira contrária, em que a distância depende do preço, então, se eu saio de um local de um show, por exemplo, até a minha casa, e a corrida custa, sei lá, R$50, se eu pagar R$25, onde a distância depende do preço, se eu pagar metade, a minha casa vai se arrastar até a metade do caminho? Não, né? Óbvio que não. Então, nesse caso, tá? É claro que o preço depende da distância. E em todas as outras situações que nós temos aqui de função, nós vamos ter, certo, variáveis. Afinal de contas, a distância ela é uma variável, tá? Isso por quê? Porque o taxista ele vai fazer aí diversas corridas ao longo de um dia.
né? Diversas corridas, e nem todas as corridas vão ter as mesmas distâncias. Aliás, raros os casos em que elas tenham a mesma distância. Normalmente, elas vão ter, certo, distâncias diferentes. E óbvio que se as distâncias são diferentes, os preços cobrados por essas corridas também serão diferentes. Então nós temos aí mais uma vez, certo, o preço mudando o tempo inteiro durante o dia, ou seja, variando, tá? E nós temos também aí o preço também mudando, de acordo com suas corridas. Então o preço também está variando, tá? Então o preço também está variando. Então nós temos aí preço e distância como sendo duas variáveis, onde uma depende da outra, o preço dependendo da distância. Então nós conseguimos aí trazer um conceito preliminar que é o seguinte, de variável dependente e de variável independente, tá? Variável independente. E aí eu vou fazer um campo de associações para que a gente volte tanto na primeira série do ensino médio, como também no nono ano, que é quando vocês têm um primeiro contato com o estudo das funções, em que normalmente, no nono ano, tá? Quando vocês estudam funções, normalmente vocês estudam partindo da premissa de que existe um gráfico cartesiano, tal, tudinho. Óbvio, nós vamos trabalhar também com gráficos, tá? Mas o seguinte, quando você vai esboçar o gráfico de uma função, a professora, normalmente a tia, né, fez um passo a passo, lá no nono ano, de como é que você ia esboçar um gráfico. E confere comigo aí para ver se o passo a passo não era esse. A primeira coisa que você fazia era uma construção de uma tabela, né, em que você tem valores de x e valores de y, tá? Você tinha lá a fórmula, a lei que define a função, a fórmula matemática, né? E aí você atribuía valores a x. Esses valores que você atribuía a x, você jogava naquela fórmula que estava no enunciado, e aí, consequentemente, você encontrava um valor para y. Então, era sempre assim. Primeiro atribui um valor a x para encontrar um valor para y. Atribui um valor a x, encontra um valor para y, onde y está sempre dependendo de x. Então, se o y está sempre dependendo do x, a gente já começa a construir, né, uma amarração a respeito de alguns elementos aí, em que y, obviamente, sempre será associado à variável dependente. O y depende de alguém. Na nossa situação aí do táxi, o y seria o preço da corrida, né? Enquanto o x é justamente aquele valor que acontece primeiro. É aquele valor que você atribui a ele para que depois você encontre um valor de y. Logo, y depende de x e não o contrário, tá? Então, x, nós dizemos que é a variável independente, tá? É o valor que vai acontecer primeiro. E em função dele, dependendo dele, a gente encontra um valor para a variável dependente, que no caso aí, matematicamente falando, na linguagem das fórmulas, nós associamos a quem? A y, né? Então vamos lá. Desse lado de cá, nós teremos aí, certo? A variável dependente, associada ao preço na nossa corrida de táxi, associado a y. Do outro lado, nós temos a variável independente, tá? Que é associada à distância percorrida, tá? Que vai ser associada a quem? A x. Esses valores acontecem primeiro e, dependendo do que acontece do lado de cá, esses aqui ocorrem depois, tá? Óbvio que boa parte dessas funções, tá, trabalha a questão da continuidade e serão representadas em gráficos que nós chamamos, que estarão localizados em algo que nós chamamos de plano cartesiano. Uma outra coisa que a gente não pode confundir é o que é plano cartesiano e o que é gráfico, tá? O plano cartesiano é como se fosse o seu caderno, tá? É um local onde vão ter informações. Um caderno em branco não apresenta informação, então o plano cartesiano por si só não apresenta informação, tá? Quem apresenta informação é o que está escrito nele, que isso sim é o gráfico. É que nem você pegar o seu caderno e escrever um texto. O texto é a informação, tá? Então o caderno não passa informação sem o texto, assim como o texto também não passa informação sem o caderno. Afinal de contas, o texto precisa ser escrito em algum lugar, né? Ele precisa ser escrito numa folha, sei lá, numa tábua de pedra, enfim, mas ele precisa ser escrito em algum lugar. O gráfico por si só, tá? Ele não existe sem ter um ambiente em que seja propícia a sua existência, que é justamente o quê? O plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é onde a gente consegue esboçar o local onde vai ser esboçado o gráfico, e o gráfico é a informação que está contida no plano cartesiano, tá? As funções, normalmente, elas são expostas também através de gráficos. Por quê? Porque o gráfico ele tem a capacidade
de passar uma informação mais objetiva para nós, tá? Um exemplo que vocês podem ver até recentemente, a gente está trabalhando muito com gráfico recentemente, quem está acompanhando os jornais, quando se mostra a curva de contágio, né, e de mortes também, pelo Covid-19. E inclusive, fiquem atentos que falamos muito sobre isso, né, e durante o nosso ensino fundamental, e quando a gente fala sobre isso, durante o nosso primeiro ano, durante a nossa primeira série, tá? Quando a gente fala a respeito de função exponencial. E o que é que os comentaristas estão falando, né, nos jornais? Estão falando que a curva de ascensão do coronavírus, né, é uma curva exponencial. Ou seja, vamos falar num padrão bem simples, tá? É necessário estabelecer qual é a base desse contágio. Nós vimos, durante a primeira série, funções exponenciais em que as bases, né, poderiam ser maior do que 1 ou estando entre 0 e 1. Se essa base é um número maior do que 1, nós temos uma exponencial crescente, não é isso? Que é o caso que está acontecendo do coronavírus. Nós só não sabemos qual é a base necessariamente, mas obviamente é um valor maior do que 1. Porque se fosse um valor entre 0 e 1 seria decrescente. Mas nesse caso aí é uma abordagem para um outro momento quando a gente for estudar funções exponenciais de forma mais contundente, tá? No momento a gente vai estar trabalhando aí as bases. Então, os gráficos estão presentes o tempo inteiro, onde associado ao eixo X você tem o quê? O dia, né? O dia a ser verificado, a semana a ser verificada pelos gráficos que estão sendo apresentados. E no eixo Y, que é o eixo vertical, nós temos justamente o quê? O número de pessoas contagiadas. Então o número de pessoas contagiadas está avançando, obviamente, né? Isso depende da quantidade de dias, tá? Depende da quantidade de dias. Observe que normalmente nas funções o número de indivíduos contagiados depende, obviamente, do tempo, né? Conforme vai passando o tempo, essa curva vai subindo, tá? Então, nesse caso aí, é de fundamental importância para que a gente entenda a informação, a existência de um gráfico, beleza? Outra coisa que nós podemos falar é justamente sobre os conjuntos que estão envolvidos, tá? Dentro desse conceito de função, que são os conjuntos domínio, contradomínio e imagem, tá? O que vem a ser o domínio? O domínio é justamente aquele conjunto, tá? Onde vão estar os valores que serão atribuídos a X, tá? O contradomínio é onde estão os possíveis valores de Y. E a imagem é um outro conjunto, tá? Onde vão estar os valores de Y que conseguiram se relacionar com algum elemento do domínio. Portanto, a imagem nada mais é do que um subconjunto do contradomínio. A imagem está dentro do contradomínio. Portanto, nessa relação aí, tá? Todo elemento da imagem é contradomínio, mas nem todo contradomínio é imagem. É uma relação de inclusão. E para finalizar, tá? A gente fala então sobre o seguinte, a gente fala sobre o conceito de função envolvendo justamente esses conjuntos. Que quando a gente estava na primeira série, eu falava a respeito de dois conjuntos A e B. Estando aqui na terceira série e entendendo já o que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem, tá? A gente pode refazer esse conceito utilizando esses elementos da seguinte maneira. Dados dois conjuntos, domínio e contradomínio, tá? Chamamos de função a toda a relação do domínio para o contradomínio, ou seja, primeiro são atribuídos valores a X, elementos aí, certo? Que são atribuídos valores a X, são elementos do conjunto domínio, tá? Então, é toda a relação do domínio no contradomínio, onde para todo elemento do domínio existe uma única imagem. Observem que eu já não falei mais em contradomínio, eu estou falando a respeito de imagem. Isso por quê? Mais uma vez, porque quando você olha para todo o eixo Y, tá? Fazendo uma ponte com o que a gente vê nos gráficos, nós temos todo o eixo Y como sendo o contradomínio, que são todos os possíveis valores para Y. Porém, em algumas funções específicas, o gráfico não ocupa toda a extensão do eixo Y. Isso acontece por quê? Porque nesse caso o contradomínio não é igual à imagem, né? No caso da função do primeiro grau, nós temos contradomínio igual à imagem, e isso se não houver restrição de domínio ou contradomínio, sendo uma função f de R em R. No caso da função quadrática ou função de segundo grau, por ser uma parábola, digamos que com concavidade voltada para cima, ela vai convergir, tá? Ela vai convergir logo após, né, o vértice da parábola. Fazendo com que do vértice para baixo, por exemplo, nós não tenhamos gráfico. Então, o que acontece? Do vértice para baixo é só contradomínio. A imagem de uma função de segundo grau, no caso se a concavidade for voltada para cima, é do vértice para cima. Se a concavidade é voltada para baixo, do vértice
para baixo, tá? Então, recapitulando, tá? Esse estudo de função que a gente está aí revisando, afinal de contas já foi visto por vocês na primeira série. E aí na próxima aula eu já vou trazer aí as propriedades, as características acerca de função, tá? Função injetora, sobreinjetora, bijetora e também os esquemas de paridade, beleza? Então, pessoal, forte abraço, até a próxima.